Desta vez, no entanto, o acaso favoreceu a caça, e não o caçador. Quando o algoz de negro pousou junto à vítima, seu pé resvalou numa das pedras soltas da calçada e ele desequilibrou-se. A jovem virou-se rapidamente, com a agilidade aprendida nos palcos, e lançou-lhe ao rosto a garrafa de leite. Depois saiu em desabalada corrida gritando por socorro. Holmes, da outra esquina, andou rápido em sua direção. Agarrou a moça em pânico e apertou-a contra o peito. Ela continuava gritando, apontando para o vulto. Ali, ali, um homem! Queria me matar! Socorro, socorro! Gritava a moça apavorada. O detetive viu que o agressor ainda segurava um longo punhal. De longe, não podia distinguir-lhe os traços. Disse para a mulata. Não saia daqui. O homem já se virava e corria pela rua. Holmes disparou atrás dele. Alguns curiosos começaram a acender luzes e a sair das casas do outro lado. O assassino estancou. Olhou para Sherlock, que se aproximava. Viu-se encurralado entre o detetive e os homens que vinham em sua direção. Virou-se, então, para o primeiro prédio na sua frente, e, usando a ponta da adaga, destravou a fechadura do pesado portão, desaparecendo dentro do imóvel. Era a Biblioteca Nacional. Com mais de 100.000 volumes distribuídos por 42 alas, a Biblioteca Nacional era um dos orgulhos do imperador. Holmes parou à entrada do edifício. Havia um cheiro de mofo no ar. Ouviu os passos do monstro ecoando no chão de pedra e gritou: "Aqui é Sherlock Holmes! Pare ou eu atiro!" blefou o detetive que tinha deixado seu revólver no hotel. O matador não lhe deu ouvidos. Sem hesitar, Holmes partiu no seu encalço, passou pelo nicho com o busto em mármore branco de Dom João VI e viu, ao longe, o vulto de negro se esgueirando entre os corredores do terceiro salão, onde se alojavam os 45.000 livros da seção teológica. O detetive correu, deixando de lado qualquer prudência, e este ímpeto quase lhe custou a vida. Quando cruzou o arco que dividia aquela sala, por pouco não se viu soterrado por uma imensa estante que o homem perseguido tentara derrubar sobre sua cabeça. Desviou-se por puro reflexo, e o chão ficou coalhado de obras preciosas, como as bíblias poliglotas de Ximenes e Arias Montanos. Teve tempo de ver o demente enlouquecido cruzar pelos clássicos gregos e latinos, atravessar as ciências morais e subir por uma pequena escada em caracol. Como um raio, Sherlock Holmes cobriu o espaço que o separava da escada, pulou os degraus de 3 em 3 no andar de cima. A fera coada abriu uma porta, que dava para as retretes. Sem nem mesmo parar, o homem atirou-se pela janela, que dava para os fundos da construção, deixando um rastro de vitrais estilhaçados. Holmes, que quase o alcançava, preparou-se para pular através dos vidros quebrados, seguindo o mesmo caminho. Foi quando avistou o vaso sanitário, de porcelana francesa, decorado com ramos de rosas vermelhas entrelaçadas. Aquela visão despertou-lhe imediatamente uma cólica violenta. Holmes ainda hesitou entre jogar-se da janela e sentar-se no vaso. A hesitação durou poucos segundos. Desabotando as calças, ele cedeu ao chamado imperioso da natureza. O detetive ficou ali, humilhado, madrugada adentro. O Dendê produzira uma proeza que nem mesmo seu arqui-inimigo, o professor Moriarty, conseguira realizar: deter Sherlock Holmes. E assim, o Jô Soares conta uma das passagens aqui do seu livro, onde o detetive Sherlock Holmes, mesmo escrito e criado pelo Sir Arthur Conan Doyle, em uma visita que fez ao Brasil na época do Brasil Império para solucionar um crime a pedido do imperador Dom Pedro II. E é sobre esse livro, que iremos conversar hoje, do Jô Soares, chamado O Xangô de Baker Street. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Livros e etc. Eu me chamo Leonardo Lisboa e nesse vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre esse livro que eu me peguei lendo no dia de ontem. Um livro que é um conto policial escrito pelo Jô Soares, um dos maiores comediantes e humoristas do Brasil, onde ele vai narrar aqui uma história que mescla ficção com realidade. Imaginemos um cenário onde o grandíssimo detetive Sherlock Holmes viesse ao Brasil para solucionar um crime a pedido do imperador Dom Pedro II. Quero conversar com vocês um pouquinho sobre esse livro e, claro, já de antemão recomendar bravamente a leitura desse livro, pouco mais de 300 páginas, que o Jô Soares nos acalenta com a história de conto policial narrada aqui em terras brasileiras. Mas antes, avisos paroquiais de sempre. Se você é novo no canal, por favor, considere deixar seu like, se inscrever, compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer os livros e etc. Só lembrando, claro, você pode adquirir a sua cópia física desse livro, caso você tenha interesse, ao narrar dessa minha breve narração a respeito da minha experiência
literária ao ler esse livro através do link aqui mesmo na descrição pela Amazon. E ao fazê-lo através do nosso link aqui, você de certa forma vai estar contribuindo com livros e etc., visto que nós somos parceiros da Amazon. Pois bem, sem mais delongas, acredito eu que já tenha ficado muito claro a vocês o enredo da história, né? Mas dando um pouquinho mais de detalhes, sem, claro, entregar o enredo principal e entregar, claro, o final da história. A história se passa ali por volta da segunda metade do século XIX, quando uma série de crimes, não melhor dizendo, um crime motivado por motivos torpes e que não se sabe muito bem qual foi a causa, acaba chamando a atenção do imperador Dom Pedro II, porque justamente está relacionado a esse crime o sumiço de um violino que ele havia presenteado uma das suas amantes. Fato esse que é notório e público a todas as pessoas que já se debruçaram acerca da história do Brasil Império e sobre a figura do Dom Pedro II, há de conhecer as suas inúmeras amantes com a qual ele tinha relacionamentos fora do casamento. E esse violino, além de ser um Stradivarius, considerado por muitos do ramo da música um dos melhores violinos, está envolto justamente no motivo pelo qual o Dom Pedro II, no sumiço desses Stradivarius, ligados a esse assassinato, pois o assassino em série aqui, assim apelidado de serial killer pelo próprio Sherlock Holmes, cenas mais à frente, ele tem uma característica peculiar de assassinar mulheres e, de uma maneira um tanto quanto, como é que eu posso dizer, obscena, porque não, afinal de contas, o Jô Soares não escreve aqui, é que eu já quero também deixar claro de antemão, não escreve para adolescentes. Esse é um livro que eu acredito que você precisa ter uma certa maturidade intelectual para se aventurar nesse livro. Então, aqui já faço a recomendação, eu acredito, 16 anos no mínimo, pois as cenas são muito bem constituídas e muito bem narradas pelo Jô Soares dos assassinatos, da forma como um assassino em série assim leva suas vítimas ao óbito. Só que ele tem uma característica peculiar, retomando ainda a falar um pouco sobre esses assassinatos cometidos por esse indivíduo, que se vai descobrir mais à frente quem é o responsável. Ele tem uma característica de deixar uma das cordas do violino, o mesmo violino que sumiu e que nunca se sabe quem foi que assim o fez, isso vai ser descoberto, claro, no decorrer da história, ele deixa um dos fios no corpo de suas vítimas. E assim, essa é a característica pela qual o próprio Dom Pedro II decide, né, seguindo o conselho da sua grandíssima amiga, uma atriz, inclusive atriz francesa, que existiu de fato, a própria, permita-me olhar aqui o nome dela para não errar, para não pecar aqui na pronúncia, a Sarah Bernhardt. Bernhardt, é um nome em francês, não faço a mínima ideia se eu estou pronunciando de maneira correta. E ela sugere ao Dom Pedro, que o Dom Pedro era muito fã também das próprias artes cênicas, isso também é um fato notório e público da própria persona do Dom Pedro II, que ele era um patrono das artes. Ela decide atender esse pedido da amiga dela, porque você não convida o Sherlock Holmes para resolver esse crime. E eis que o Dom Pedro II, logo no início da história, envia um telegrama para o outro lado do mundo, né, ou seja, atravessando o Oceano Atlântico, e o Sherlock Holmes, junto com seu parceiro de guerra, parceiro de luta e de investigação, o Dr. Watson, atendem o pedido, o chamado, a convocação de Dom Pedro II e zarpam em direção ao Brasil para tentar justamente desvendar esse crime. O grande mérito, ao meu ver, do Jô Soares nessa história é trazer um personagem icônico, histórico, criado pelo Sir Arthur Conan Doyle, que é justamente o Sherlock Holmes, que por mais que você não conheça, não tenha lido muitas histórias do Sherlock Holmes, certamente você conhece um pouco e já ouviu falar desse personagem que é um dos clássicos da literatura universal. Então vocês imaginem o Sherlock Holmes investigando e tentando desvendar um crime em nosso país, no caso no Brasil, na época do Brasil Império. Então o Jô Soares tem um mérito assim acima da média em trazer esse personagem histórico, que é o Sherlock Holmes, junto com o Dr. Watson, e colocá-los na realidade brasileira com todos os trejeitos brasileiros. Assim, tem cenas aqui no livro, é óbvio que eu não quero dar spoiler, mas momentos icônicos, por exemplo, onde o Sherlock Holmes vai experimentar a cachaça, onde ele mesmo vai, por exemplo, aquela cena que eu narrei no início, que vocês tiveram a oportunidade de ouvir, aquilo acontece justamente porque na noite anterior Sherlock Holmes havia participado de um banquete onde ele havia misturado as mais variadas iguarias da culinária brasileira, entre elas dendê, vatapá, acarajé, feijoada, e tudo isso envolto num tempero baiano, que acabou, de certa forma, ocasionando ao próprio Sherlock Holmes essa diarreia que depois acabou o impossibilitando de seguir na sua busca pelo criminoso aqui do livro. Então, assim, o Jô Soares, perdão, não tão somente é muito feliz em trazer o Sherlock Holmes para a nossa realidade brasileira daquela época, do Brasil Império,
ali por volta da segunda metade do século XIX, como também o Jô Soares, ele introduz na história de uma forma muito fluida inúmeros personagens reais da história do Brasil. A exemplo do Olavo Bilac, do Machado de Assis, da Chiquinha Gonzaga, o próprio imperador Dom Pedro II, o irmão do Joaquim Nabuco, José do Patrocínio, a princesa Isabel, enfim, você lê o próprio o pianista, né, Elizabeth Sterner. Então, assim, o Jô Soares tem um mérito grandíssimo em conseguir condensar todos esses personagens, uma míriade de personagens, claro, brasileiros que existiram de fato. É claro que em alguns momentos o Jô Soares toma uma certa liberdade poética ao introduzir esses personagens aqui na sua história, no seu enredo, mas é perdoável, afinal de contas ele faz isso tendo como base um próprio personagem que não existiu de forma alguma, que é o próprio Sherlock Holmes. Então, assim, recomendo muito, muito esse livro. E, claro, não vou aqui de forma alguma entregar o spoiler do porquê o livro se chama O Xangô de Baker Street. Vai ficar aqui o mistério, claro, para todos vocês que forem ler essa obra surpreendente. Assim, confesso a vocês que eu estava um certo desacreditado da boa-aventurança dessa obra aqui escrita pelo Jô Soares, mas foi uma leitura que me ocupou o dia todo de ontem, o dia do sábado, e me foi muito aprazível a conclusão da leitura e o enredo, né? E a forma como o Jô Soares, mais uma vez, ele vai cadeando, ele vai encadeando todos esses personagens reais da história do Brasil, com o próprio Sherlock Holmes, com o Dr. Watson, passando por situações assim, vexaminosas e, por que não, pecaminosas aqui em nosso país. Apenas um que eu quero comentar com vocês aqui. Em um determinado momento da história, o Sherlock Holmes se engraça com uma mulata brasileira, e segundo aqui a versão do Jô Soares, do Sherlock Holmes, ele era um indivíduo casto, ou seja, um indivíduo virgem, que ainda não tinha tido a sua primeira experiência sexual. E eis que ele se apaixona por essa mulata brasileira, e em um determinado momento o Jô Soares coloca o Sherlock Holmes como se fosse ter essa sua primeira relação sexual, que é suspensa porque o Sherlock Holmes começa a se valer do uso de cannabis, que nada mais do que a marihuana ou a maconha, seguindo a própria sugestão dessa mulata que ele havia levado para o quarto, que eles estavam iniciando ali um relacionamento amoroso. Eis que em uma determinada parte do livro, o próprio Sherlock Holmes não consegue continuar essa sua tentativa, essa sua aventura sexual, por assim dizer, porque ele está justamente extasiado, em estado torpe, por causa justamente dessa inserção, por ter ingerido maconha em demasia. Então, assim, é óbvio, mais uma vez, tá? Lembremos que o Jô Soares é um comediante, é um humorista. Então ele traz esse personagem, Sherlock Holmes, para a nossa realidade brasileira, claro, mas sempre colocando de um tom jocoso, de um tom cômico, cuja qual é a própria característica do Jô Soares, tal como qualquer pessoa que conhece aqui a figura e essa persona artística do próprio Jô Soares, um dos maiores, repito, um dos maiores comediantes e humoristas do Brasil. Acredito eu que todos aqueles que gostam de histórias de conto policial deveriam, em certa medida, dar uma oportunidade para ler esse livro aqui do Jô Soares, O Xangô, de Baker Street. Eu compararia aqui que seria, sei lá, uma mistura de Clarice Lispector com Nelson Rodrigues, né? Quem já teve a oportunidade de ler tanto um quanto o outro vai entender mais ou menos o que eu quero condensar aqui nessa minha comparação, né? O Clarice Lispector tem, claro, a sua veia investigativa, a sua veia de contos policiais, que a própria Clarice Lispector se inspirou tanto no próprio Arthur Conan Doyle, como também no próprio Edgar Allan Poe e outros tantos autores de conto policial, como também a própria Agatha Christie, e o Nelson Rodrigues, claro, com suas histórias boêmias, com suas histórias de morte e miséria e comorbidades trágicas, que é muito peculiar ao próprio Nelson Rodrigues, tá, gente? Então, assim, fica a recomendação. Vou deixar aqui mais uma vez na descrição desse vídeo aqui o link da cópia física que você pode adquirir na Amazon. Essa minha edição aqui, ela é um pouco mais antiga, não sei se é possível mais adquirir essa mesma obra. Lembro que eu adquiri essa obra aqui em um dos sebos aqui do estado de Sergipe por um valor módico de R$10, o sebo do Natan. Inclusive, se você que está me assistindo mora aqui em Sergipe, ou até mesmo aqui em Aracaju, na capital, eu vou deixar também aqui na descrição desse vídeo o link do Google Maps do sebo do Natan, caso você tenha interesse em visitar e adquirir obras também por um valor módico. Tá, gente? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E, claro, mais uma vez, todos vocês que me acompanham aqui há um tempo sabem, essas minhas resenhas literárias, a minha ideia, a minha iniciativa, desde quando eu comecei esse canal, nunca é entregar o final da história, mas sim convencê-los a ler a obra e chegarem nas suas próprias conclusões e vocês mesmos refletirem acerca da leitura que vocês fizeram, tá? Então, se você já leu esse livro, por favor, comente aqui embaixo o que é que você achou, se você concorda ou não com a minha humilde opinião, com a minha
resenha literária que eu apresento aqui a vocês a respeito desse livro do Jô Soares, assim chamado O Xangô de Baker Street, e essa história aqui fictícia, onde mistura também realidade, onde o Sherlock Holmes veio ao Brasil para desvendar justamente um crime do primeiro serial killer, assim é cunhado pelo próprio Jô Soares aqui na sua história. E assim, meus caros, agradeço, claro, a atenção de todos vocês. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, considere deixar seu like, comentar e compartilhar, e espalhar esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer os livros e etc. Lembrando a todos vocês que temos vídeos aqui praticamente todos os dias. Essa semana mesmo tivemos vídeos na sexta-feira, do Projeto Olavo de Carvalho. Ontem mesmo, no sábado, leituras políticas. Hoje, domingo, amanhã teremos mais um vídeo. Então, é a forma que vocês podem fazer justamente para prestigiar o trabalho desenvolvido aqui nesse humilde canal literário, seja meu ou da minha esposa, tá? Agradeço a atenção de todos vocês. Nos vemos nos próximos vídeos, se Deus assim nos permitir. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.